Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, a possibilidade de cessação de pagamento de benefício do INSS sem aviso prévio é uma das maiores preocupações dos segurados, né? Esse temor ganhou muita força e intensificação de acordo com as medidas aí que foram utilizadas para esse pente fino, o uso de tecnologias como a inteligência artificial, que pode identificar possíveis irregularidades. E nesses casos, os benefícios são cessados, tá? Você não tem aquele amplo direito à defesa. Eles acham que acharam alguma irregularidade, eles podem cancelar o seu pagamento. No entanto, uma dúvida recorrente entre os beneficiários é se o INSS pode, de fato, interromper, por exemplo, o pagamento de um benefício sem qualquer tipo de aviso formal para o segurado. O INSS, em regra, ele não pode fazer isso, tá? A cessação de pagamento sem notificar o segurado. A própria legislação prevê que antes de qualquer interrupção, o segurado deve ser informado sobre a decisão, permitindo que tenha a chance de apresentar a sua defesa ou realizar ajustes, como fornecer novos documentos, realizar uma nova perícia. Essa comunicação ela é feita por meio de carta, e-mail ou pelo aplicativo Portal Meu INSS. Sem essa notificação, a suspensão do benefício pode ser considerada indevida, dando margem ao segurado recorrer judicialmente, onde o juiz, quando souber disso, é claro que vai reverter a situação. Por quê? Porque está na legislação o direito de defesa. Se vai interromper o pagamento por causa de uma irregularidade, tem que dar tempo para esse segurado explicar se ele realmente tem a comprovação que não existem irregularidades ou não. Existem exceções, tá, para essa notificação. Algumas situações que o INSS pode interromper o benefício sem aviso prévio. Isso geralmente ocorre em casos onde há, por exemplo, evidências claras de fraude ou de irregularidade, como constatação de que o segurado voltou a trabalhar formalmente ou não cumpriu exigências legais, como a prova de vida atual. Olha aí. Então existem circunstâncias e tem, pessoal, a gente sabe que existe fraude, a gente sabe que, mas é uma quantidade mínima, tá? Isso não pode ser encarado como um padrão, porque a considerar todos os segurados do INSS como fraudadores. Nesses casos, o benefício ele pode ser cessado imediatamente, mas ainda assim o segurado tem direito de contestar a decisão e buscar a reintegração desse pagamento. Durante as revisões ou operações de pente fino, o INSS está autorizado a revisar benefícios em massa, mas deve seguir, por exemplo, um processo legal que inclui notificação do segurado, que são as convocações antes de qualquer decisão final. O objetivo dessas revisões, né, como eles sempre falam, que é detectar benefícios que estão sendo pagos indevidamente, mas o segurado tem o direito de ser informado e participar do processo apresentando laudos, documentações que comprovem a incapacidade ou o direito ao benefício. O benefício, se for suspenso sem que tenha sido notificado previamente, você vai buscar uma orientação junto ao INSS por meio do portal ou pela central de atendimento 135. Caso não obtenha uma resposta satisfatória, você pode entrar com recurso administrativo ou, em casos mais graves, acionar a justiça. A via judicial é sempre uma opção comum, especialmente em situações onde há falha no processo de notificação ou cessação indevida do pagamento. Tenho certeza que tem muita gente que está me assistindo aqui agora que já passou por essa situação, né? De chegar, por exemplo, no banco e o dinheiro não estar lá e não teve nenhuma comunicação prévia. Então, é algo importante que você precisa atentar e nós vamos mostrar agora aqui algumas situações que você deve estar atento, pessoal, para evitar esse tipo de coisa, tá? E garantir aí, por exemplo, que o INSS cumpra o que é determinado. É fundamental que o beneficiário mantenha todos os dados seus de contato sempre atualizados no sistema. Isso inclui endereço, e-mail, número de telefone. A atualização correta desses dados garante que o segurado ele seja informado em tempo hábil, né, somente sobre eventuais revisões, interrupções de pagamento, permitindo que ele tome medidas necessárias para evitar essa cessação. Isso é de interesse de cada um, pessoal. Quem está recebendo benefício do INSS, eu sempre falo, a gente conhece e sabe como é que é o INSS, mas o segurado ele também tem as suas obrigações. A cessação do benefício ela pode ocorrer, sim. Por exemplo, o INSS manda uma notificação para você, você tem prazo para responder.
Caso você não responda naquele período que está estabelecido, eles podem cessar o pagamento, e aí eles não estão agindo contra a lei, porque isso também faz parte da legislação. A cessação, por exemplo, de pagamento do auxílio-doença, fora das perícias de revisão, ela ocorre sob algumas circunstâncias específicas da reavaliação. No caso de uma perícia de revisão, e muitos segurados, infelizmente, por mais que a gente avise, deixam de cumprir. E há situações que o auxílio é suspenso, é encerrado antes mesmo da perícia. Por exemplo, uma das razões mais comuns da cessação do auxílio-doença é a recuperação da capacidade laboral pelo segurado. Se o próprio segurado ou o médico relatar que ele já está apto a retornar ao trabalho, o benefício pode ser cessado automaticamente. Isso pode ocorrer sem a necessidade de uma perícia revisional, se houver evidência suficiente de que a saúde foi restabelecida, como relatórios médicos, comunicação do empregador e aquele negócio, né? As interrupções automáticas, elas têm prazo de concessão. Por exemplo, o auxílio-doença ele é concedido, mas ele tem uma data limite de duração de acordo com a estimativa da incapacidade temporária apontada pelo perito. O perito ele já vai te dar concessão do auxílio-doença, mas com um prazo determinado para cessação. Se caso ele não dê o prazo, é 120 dias. Se você não solicitar, por exemplo, uma prorrogação ou não agendar uma nova perícia dentro desse prazo estabelecido, o benefício ele é cessado automaticamente, porque o INSS entende que você recuperou a sua condição de saúde e não tem necessidade. Agora, em alguns casos, cessar o pagamento do benefício é uma coisa que o órgão tem que responder por isso quando age de maneira indevida. O portal Meu INSS, cartas físicas, né, aquela que você recebe em casa, elas podem ser usadas para convocar você para reavaliações, para você fornecer, por exemplo, documento adicional. A falta de resposta a essas comunicações dentro dos prazos especificados pode levar aí à suspensão do auxílio-doença, mesmo que a perícia revisional não tenha sido realizada. Lembra que eu sempre falo para olhar o ícone de cumprimento de exigência dentro do portal Meu INSS? É exatamente onde o INSS vai colocar ali a falta de uma informação, ou, por exemplo, a necessidade de um documento que está faltante. Enquanto você não resolver isso, o benefício e o pagamento pode ficar suspenso ou até cancelado de vez. Se o segurado recebe o auxílio-doença, ele tem obrigações legais para manter o recebimento do seu benefício, atualização de cadastro, comparecer às convocações corretamente na data, tá? Mostrar tratamentos que está sendo indicados, por exemplo, para recuperação. Se o INSS verificar que esse segurado está trabalhando informalmente ou exercendo alguma atividade que demonstra incapacidade para o trabalho, ele cessa o benefício e ele não está descumprindo nenhuma norma legal. O auxílio-doença ele pode ser suspenso caso se detecte, sim, irregularidades nesse sentido. Documentos falsos, divergências nas informações, constatação de fraude, o uso do sistema de inteligência artificial e o cruzamento de dados com órgãos públicos, ele vai identificar incongruências, uma vez confirmadas, o benefício ele é cessado. O INSS vai realizar, né, periodicamente a prova de vida e atualização cadastral desses segurados, exigindo que confirme a identidade, demonstrem que continuem atendendo os critérios para recebimento do benefício. Se você não realizar essas atualizações, pode ser interrompido seu benefício. Embora o mais comum, né, para aposentadorias e pensões, essa exigência ela pode ser aplicada especialmente nos auxílios-doença quando a concessão é prolongada, tá? E o caso também de vínculo empregatício, tá? No cruzamento de informações com diversos sistemas públicos, o INSS identifica, por exemplo, um vínculo empregatício, uma mudança de situação que é suficiente para justificar aí a cessação do benefício. Mudança de categoria, pessoal, algumas situações, né, que podem transformar o auxílio-doença, por exemplo, em aposentadoria por invalidez ou auxílio-acidente, conforme a gravidade da incapacidade, né, e a recuperação parcial do segurado,
Se durante essa avaliação o INSS concluir que o segurado não poderá retornar ao trabalho devido às suas limitações permanentes, o auxílio-doença ele é cessado e já é concedido um novo benefício, que pode ser a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-acidente, e também pode ser encaminhado para reabilitação profissional, tá? Aonde aí vai passar por cursos, vai passar por diversas fases dentro da reabilitação, para tentar uma nova profissão de acordo com a sua condição de saúde naquele momento, se ele não puder mais exercer a sua antiga profissão. E na cessação por um regime de alta programada, isso pode adotar, né? O INSS, essa alta programada, já é estabelecida para o término da concessão do benefício, baseado na recuperação, mas muitos, né, têm restrições com relação à alta programada, porque ela estabelece o final da incapacidade, e é impossível, né? Por exemplo, você vai no médico, ele com a experiência que ele tem, ele faz uma projeção, ó, você vai precisar de 4, 5 meses, 6 meses. Agora você dizer, não, você só vai ter o benefício até aqui 2 meses e vai retornar ao trabalho, não tem mais direito à prorrogação a nada, porque você já vai estar bom para trabalhar. O que é isso? A Dina é um gênio? É vidente? O que é? A alta programada, ela é um absurdo, né? O segurado ele tem direito à prorrogação do benefício caso ele não esteja recuperado dentro daquele prazo que lhe foi dado. Não tem essa. Muita gente pensa, o auxílio-doença é período curto. Tem gente recebendo auxílio-doença 3, 4, 5 anos. Por quê? Porque vai prorrogando. Ah, mas ele não atende os critérios para aposentadoria por invalidez. E exatamente isso. Se não atende os critérios para aposentar por invalidez, ele vai recebendo o auxílio-doença. Agora, se ficou com uma diminuição de capacidade, que ele pode até retornar a trabalhar, mas ele não vai ter mais a capacidade que tem, o INSS vai fornecer o auxílio-acidente, que é o benefício indenizatório. Não sabe o que é? Procura aqui no canal que você vai encontrar e vai saber o que é esse benefício indenizatório. Nós temos diversos vídeos. Por isso que eu sempre falo, quanto mais informação você tiver, melhor para lidar com esse tipo de problema, né, pessoal? Pelo menos você vai saber para onde ir, que caminho seguir, o que é importante, o que vale a pena ou não. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Eles estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, tenha tirado dúvidas. Se gostou do nosso trabalho, não deixe de dar um like, tá? Vai fortalecer muito o nosso trabalho. Se inscreva no canal, ative o sininho para todas as notificações. Você só tem a ganhar com isso, porque você não vai perder nenhum novo conteúdo, vai estar sempre recebendo aí informações importantes e atualizadas. Você, meu amigo, minha amiga, que me acompanha já há muito tempo, que Deus abençoe a casa de vocês, a vida de vocês, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.